Dia da Criança Palestina. A Unicef instituiu o dia 5 de abril como Dia da Criança Palestina. O objetivo é o de promover junto aos governos e aos cidadãos uma reflexão sobre a vida e o futuro cada vez mais incerto das crianças que vivem em meio a esses conflitos. Crianças que têm seus direitos básicos desrespeitados e que muitas vezes correm o risco de vida e acabam vítimas dos conflitos, do fanatismo religioso e do terrorismo. Imaginem como deve ficar a cabeça de uma criança que vive vendo a morte quase todos os dias, sendo ensinada que deverá matar e morrer pela causa de um ser sobrenatural todo-poderoso. Se um menino pergunta ao pai por que o Deus Todo-Poderoso não elimina de uma vez os infiéis e os deixa viver em paz, o pai deve encher a sua cabecinha com ideias como prova de fé, promessa de um paraíso cheio de mulheres maravilhosas, etc. E assim o destino desse menino já é traçado pelo pai e pela mãe. Crianças palestinas são educadas para a guerra contra judeus e outras religiões. Não são ensinadas a lutar contra o opressor, mas contra o mal, que é representado pelas pessoas de todas as outras religiões que não pensam como os muçulmanos. A fé promove a guerra eterna, colocando judeus e palestinos em dois campos, o bem e o mal. Cada lado espera um dia eliminar o outro em nome do bem e da verdade. Líderes muçulmanos pedem que judeus sejam exterminados para acelerar o fim do mundo. Citando o Corão e a tradição, religiosos afirmam que o ataque aos judeus deve ser devastador. O profeta Maomé, cujas palavras são divinamente inspiradas, disse: "O dia do juízo virá quando os muçulmanos lutarem contra os judeus." Isso significa que os muçulmanos devem se envolver na luta, não é uma batalha qualquer. Ele diz: "Os muçulmanos lutam contra os judeus e as pedras e as árvores vão dizer: ó muçulmanos, ó servos de Alá, há um judeu atrás de mim, venha matá-lo. Até mesmo as pedras e as árvores os odeiam. A batalha certamente virá. Ó nação de Maomé, Alá diz a você: se você tem medo de guerra contra os judeus, preparem-se para a guerra contra Alá. Esta é uma guerra com os judeus ou uma guerra contra Alá. Alá diz que toda nação poderia ser substituída se não está preparada para sacrificar o seu sangue por causa da Palestina. Minha mensagem a todos os judeus é que a batalha certamente virá e vocês serão derrotados. Alá prometeu que vocês serão derrotados e que nós vamos prevalecer. Digo a vocês que o nosso profeta Maomé, cujo cada palavra acreditamos e seguimos, no momento em que assinaram o Tratado de Hudaybiyah com Meca, a primeira coisa que fez após a batalha com a tribo Coraishita, apenas 20 dias após a assinatura do Tratado Hudaybiyah, ele liderou seu exército e atacou Khaybar. Por que, ó mensageiro de Alá? Por que esses judeus são um câncer? Estes judeus são uma catástrofe. Não há uma catástrofe no mundo que não é obra dos judeus. Estes judeus são um câncer no corpo do planeta Terra e, se permitido, ele vai se espalhar e infectar o corpo inteiro. Livrar-se desses judeus é uma obrigação. Em um tom similar, Mufti Muhammad Hussein, líder religioso da Autoridade Nacional Palestina, ANP, disse que a hora do juízo final não virá até que lutemos contra os judeus. Ele fez um discurso durante a celebração do 47º aniversário da fundação da organização política terrorista Fatah em 9 de janeiro. Durante sua fala, o líder muçulmano citou a mesma hadith para pedir claramente o assassinato imediato de todos os judeus.
Muhammad Hussein disse que a hadith sobre as árvores e pedras apontando onde os judeus se escondem vai se cumprir. Uma pesquisa financiada pelo Projeto Israel no ano passado constatou que 73% dos palestinos acreditam nesta profecia. Hussein declarou ainda que nossa guerra com os descendentes de macacos e porcos, ou seja, judeus, é uma guerra de religião e de fé. Não é a primeira vez que ele defende o extermínio dos judeus. Num discurso na mesquita de Al-Aqsa, em 2010, pediu para que todos os judeus fossem mortos. O responsável por sua nomeação como autoridade religiosa oficial da Autoridade Nacional Palestina é o atual presidente Mahmoud Abbas. Fonte Notícia Gospel. Crianças palestinas são educadas para a guerra contra judeus e outras religiões. Não são ensinadas a lutar contra o opressor, mas contra o mal, que é representado pelas pessoas de todas as outras religiões que não pensam como os muçulmanos. A fé promove a guerra eterna, colocando judeus e palestinos em dois campos, o bem e o mal. Cada lado espera um dia eliminar o outro em nome do bem e da verdade.